Olá, pessoal, seja bem-vindo a mais um episódio do Pode Ver na Fé. Histórias conectam histórias. E a história de hoje vocês não podem perder. É a história de uma Miss Brasil que tem uma fé incrível no catolicismo. Uh, yeah, uh, yeah, uh. Como eu falei, estou com uma convidada especial aqui que se chama Monalisa Alcântara. Ela foi Miss Brasil 2017 e ela vai contar um pouco da tua fé, da vida dela, da onde que ela veio. Seja muito bem-vinda, Monalisa Alcântara. Muito Uma honra obrigada, pra gente você Anderson. aqui. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de ter essa oportunidade de falar desse outro lado da minha vida, mas que acho que o meu lado preferido e o principal, que é a minha fé. Ah, eu também acho. Eu não ia falar nada não, hein, pessoal, era um segredinho, mas é a primeira vez que ela vai falar sobre a fé dela numa mídia, numa rede social. É, Que não, honra pra gente. eu tava pensando sobre isso, porque nas redes sociais a gente não chega falando assim, ai, bem, pessoal do meu Instagram, a partir de hoje eu sou católica. Não, a gente vai compartilhando a nossa vida e vai mostrando. E eu percebi que, apesar de compartilhar um pouquinho da minha fé, mostrando o meu dia a dia, porque uma coisa tá ligada à outra, eu nunca falei como que foi essa minha conversão, porque nem sempre foi assim. Então, acho que é a É, minha primeira vez aqui falando especificamente da minha fé. então vamos falar sobre isso? Vamos. Seu início, da onde você veio, Eu sou do Piauí, sou de Teresina, da terra capital. boa, Terra boa, terra quente, quente. terra de fé, de muitos católicos. E a minha vida começou lá. Então, eu cresci e morei até os meus 18 anos de idade. Em relação à minha fé, assim, a minha família é católica, tanto do lado de pai, de mãe. Eu estava até conversando com você que o catolicismo, a religião católica, ela tá tão enraizada, né? Ela é tão importante culturalmente também falando, que em muitos aspectos a gente seguia por uma questão cultural, mas tem a ver com a religião. Então eu sempre estive envolvida, a minha vida, terços na casa da minha família, novenas, né? Hoje é a novena de Santa Luzia, Isso. é a novena de não sei Em o quê. A gente todo sempre. lugar mesmo tá, né? No É, espelho do teu carro tem um terço. Todo lugar exatamente. tem alguma Sempre coisa tem católica, né? alguma coisa católica. E às vezes a gente tem que estar atento e às vezes a gente não tá atento, né, pela vida mesmo. Então, Isso. hoje, compreendendo um pouco da minha fé, eu percebo que a igreja sempre esteve presente em todos os aspectos da vida cotidiana, principalmente. E ela é muito importante justamente para esse vínculo com as pessoas. E então eu cresci com esse ambiente, assim, eu não posso dizer que era uma fé meio morta, porque não era, era uma fé de comunidade, não Sim. era nem sempre, hoje eu depois de uma nova conversão, assim, eu fui buscar um lado da fé de entender as coisas, né, de entender os dogmas, de ler mais, mas eu já vivi uma fé de comunidade, uma fé da realidade da vida. E isso foi a minha vida a vida inteira, né? Então, ir na missa aos domingos, a própria festa junina, era na Sim. frente da igreja que a gente ensaiava. E eu cresci com esse ambiente, assim, no lado do meu pai, eu diria que eles são mais católicos, assim, Sim. né? Porque minhas tias, a gente chamava elas de padres. Minhas As tias tias gêmeas, padres. minhas tias gêmeas, que até hoje são ligadas à igreja, elas iam para a igreja para limpar a igreja, para organizar celebrações, porque essa parte da minha família é no interior, que não tem padre, então tinha que ter uma Aí celebração, um tinha tias terço. padres. Aí tinha minhas E tias elas que lá. se dedicavam bem Se à igreja, né? dedicavam, exatamente. Acho que pela influência da minha avó também. Eu não comentei isso com você, mas assim, apesar das duas avós serem católicas, minha avó sempre rezou muito texto da parte da minha mãe, que foi quem me criou. Eu lembro quem me ensinou a rezar. Santo Anjo do Senhor, meu zeloso guarda, foi minha avó do Foi tua interior. avó. Foi, A não, vozinha. minha avó cantava pra dormir, porque às vezes eu não, por morar na casa da minha outra avó, e às vezes
brincava o dia inteiro, muita Sim. energia, e às vezes eu não conseguia dormir Eu facilmente. vou até saber, ela cantava aquela musiquinha, Mãezinha É do do céu, céu, eu não eu não sei. sei. E ela Todo mundo rezava. Não, e cantava. era assim, era uma sequência, né? Porque eu falava, ai, vó, agora canta essa. Aí minha avó cantava essa, aí cantava Santo Anjo do Senhor, me ajudava a rezar. Aí depois cantava uma música, Acorda Maria bonita, acorda, vem passar o café. Então ela gostava de Que cantar legal. essas músicas. E foi ela que me ensinou, minhas tias, né, que me ensinaram a rezar o terço, a rezar o Ave Maria, As tias Pai Nosso, padres. as tias padres. E eu cresci também vendo elas, por exemplo, a gente estava perto de dormir, né? Aí eu às vezes entrava assim, ó, estou rezando, aí estavam de joelhos rezando. Então, Nossa. essa Aí sempre isso aí foi a minha. marcou, né, tua infância, a Marcou. importância que é. Acho que na infância a gente não sabe a importância, mas depois que Não, passa a vida adulta, a gente a compreende importância a a gente vê dimensão. hoje, né? É, Que exatamente. tá lá em Provérbios, né? Ensina o teu filho o caminho que tem que andar, que ele voltará. Isso é muito importante. Isso é muito E você verdade. falou um negócio interessante que muitas vezes a gente não para pensar a cultura do catolicismo que envolve a É gente. verdade. Igual eu falei, no espelhinho do carro você vê um terço, ainda mais lá no Nordeste, que nem você Uhum. falou pra mim, os estados que tem mais católicos, né? O Piauí é o estado mais católico. Então, eu não sabia dessa informação. É, eu também não, descobri esses dias. Mas E, faz sentido, porque a é, cultura é muito, muito forte então mesmo. acaba entrando na nossa mente, na nossa Uhum. vida, Eu não sobre consigo tudo isso. desassociar a minha infância, os melhores momentos da minha infância e a igreja. Não tem como. É, Aí então, eu ia, tipo, não teria as minhas férias, né? é, Eu lembro uma coisa muito legal, assim, da minha infância no interior, né? Que são momentos muito legais, assim, importantes. Porque a gente ficava mais solto no interior, não tem muito perigo, né? Então a gente é, ficava até 1 da manhã, se pudesse, que minha avó não deixava, né? Mas ficava até tarde na rua, porque é interior mesmo. E aí, nas férias, é a Menino Jesus de Praga. Menino Jesus de sim, Praga. Que é o que dá o nome à nossa paróquia. Da nossa comunidade lá, que chama sim. Povoado Bandeira. E é os festejos, justamente na época das férias. Então, assim, fazer a comida, né? O mungunzá, que eu acho que aqui pra vocês é o branco. Como é que O- chama? É o. Coisa de milho, só que é A polenta, branco. Não é polenta. É o mingau qual? que vocês chamam. Eu não sei como é que vocês falam aqui. Eu sei que é o contrário. Nos bastidores aí, alguém sabe? Alguém sabe? Mingau de Mingau de milho, né? milho? É, né? Ah, A gente chama de mugunzá. O Emílio, o meu marido, conhece por chá de burro. chá de burro? É. Cara, eu não conheço. É, no Nordeste tem algumas variações, né? Eu não conheço. Mas assim, a gente tinha os festejos de Minas de Praga, então eu lembro da gente fazendo as barracas com palha, que a gente tirava da. A gente ia no mato, tirava as palhas, fazia, todo mundo participava, as crianças participavam, aí tinha a parte do leilão. Aí eu lembro que o meu primo também estava de férias e ele era bom de assuntar, de falar, e ele fazia parte do leilão, então eu pegava as galinhas, os porcos e começava a leiloar. Então, assim, eu não consigo desassociar os melhores momentos da minha vida e Nossa, pior que tirar a é uma igreja, não fase tem bem como. É gostosa, uma né? fase muito Bem. boa. Eu vivi um pouco disso no interior, que eu ia Aham. muito pro interior, porque minha avó morava no interior. Então eu vivi um pouco disso. Ah, é E bom. marca. Você Marca. imagine quem vivia isso mesmo. O tempo Todos os dias, inteiro, o tempo né? Não, inteiro. eu vivi boas fases, assim, boas histórias e tudo tem relação com a igreja, né? Sim, Então, horário de 6 horas, hora de ir pra pra missa, né? missa. Aí me arrumava, aí, não quero ir, vai sim. Então, esse é o meu contato com a igreja. Eu vivi a comunidade igreja, assim, na casa da minha avó. Fazia catequese, ia sozinha com 5 anos, botava o caderninho, falava, vou pra igreja, ia, Sozinha. Sentia no sozinha. coração e ia. Aí eu gostava de ver o Evan, foi meu professor de catequese em seguida. Eu gostava que ele ficava lendo a Bíblia, e contando as histórias, era uma coisa meio lúdica, né? Contava a Sim. história da baleia, que não sei o quê. Aí eu ficava, como assim isso É, aconteceu? Então eu gostava de ir lá e ouvir as histórias. Então eu essa ia história da sozinha. baleia é engraçada mesmo, porque eu também tinha uma Bíblia pra criança, né? Toda Aham, sim. ilustrada. E eu ficava admirado de saber que Jonas tinha ido Tudo pra da dentro baleia. da baleia. Eu falei, não é possível isso, É, né? Então, eu gostava muito. Então, esse foi meu contato, assim, de convívio direto, de comunidade mesmo, católica. bem legal. Aí teve uma fase que você tentou Aí ser chega coroinha, a né? aborrecência, né? Aborrecência. Aí você tentou ser Chega com coroinha. tudo. Aí eu tentei ser coroinha, né? Eu fiz a minha primeira eucaristia, bonitinha. Acordei 4 da manhã pra fazer meu cabelo nesse dia, a família inteira.
Eu, inclusive, até o meu tio tinha, da última vez que eu fui, meu tio até comentou que tem essas fotos. Eu falei, tio, pelo amor de Deus, me dá essas fotos, porque eu não tenho fotos da minha primeira Eucaristia, que foi muito marcante. E aí, logo em seguida, apresentaram pra gente pra ser coroinha. E aí eu falei, nossa, imagina, já tava aqui sofrendo que eu não ia mais pra igreja, que não ia ter mais atividade na igreja. Que bom que tem esse grupo aí. A gente era muito, ainda era muito criança pra estar no grupo de jovens. Mas já não era tão criança fazendo um grupo de É, criança, né? meio Aquele termo. meio termo. E aí teve o grupo de preparação para ser coroinha na igreja central, digamos assim. Aí eu fui, assim, me falava, eu ia, né? Não precisava passar pela minha mãe, era direto comigo, eu ia mesmo. E fui com um grupo de amigos, fiz o curso, porque na época, hoje, por exemplo, eu vejo na própria paróquia que eu frequento, os coroinhas vão aprendendo na hora, né? Assim, faz um mini cursozinho ali com uma coroinha chefe, vai ensinando, ou com um padre mesmo, mas vai aprendendo, tem aquela roupa assim de aprendiz nas próprias Sim. missas. Na minha realidade era diferente, né? A gente fazia um curso, tinha prova pra saber, Era um tinha que escrever. vestibular pra ser coroinha. Tinha que saber o nome de todos os paramentos, saber o nome de tudo. Aí eu fiz essa prova. Engraçado, nunca fui boa de prova, mas até passei nessa prova. De tanta vontade que queria De ser tanta, coroinha. não, tinha muita vontade. Porque eu sempre gostei de servir, de fazer alguma coisa, eu sempre Sim. gostei bastante. E aí eu não passei na parte de prática, porque eu tenho um TDAHzinho assim grande. Aí eu confundi as bolas lá e Aí aí não acabei passou. não passando. E eu era muito questionadora, né? A gente estava até comentando sobre isso. A igreja precisa também estar preparada para essas pessoas que são mais difíceis de lidar. E eu não, e eu confesso, eu era uma pessoa difícil, assim, muito questionadora. E nem sempre as pessoas sabem, né, me responder, né, aqueles questionamentos. E hoje eu sei que esses questionamentos, até hoje, assim, podem não ser respondidos, porque a gente não Sim. tem a compreensão de tudo. Mas eu tinha o ímpeto, sabe? A minha Sim. personalidade era maior. E Essa era aí, daquelas crianças ficar, por quê? Por por quê? quê? Por quê? Infinitamente. Tenho até medo de como é que vai vir meus filhos, misericórdia. Aí. Não, ele é um pouco assim, eu também, vai dar Ah, então certíssimo. vai. E aí eu encontrei, assim, uma pessoa que não soube lidar com esse meu ímpeto, assim. E aí eu fiquei muito revoltada, porque eles me pediram de entrar, falaram assim, você vai ter que ficar mais um tempo aprendendo, porque você não passou, você não soube fazer, errou uma coisa lá, né? Quantos anos você tinha mesmo? Tinha 12. 12. 12 anos. Ah, menina, eu fiquei Naquela fase. É. revoltada. Revoltada. Meu sangue subiu a 12 anos, já grandona do jeito que eu sou. Eu fiquei revoltada. Eu falei, pai, eu não volto mais aqui nunca. Mas fica com vocês aí, esses coroinhas. Não Aí eu quero fui mais embora. saber. Fiquei revoltada. Assim, hoje eu tento fazer, né? Por que eu fiquei tão revoltada? Não só foi só por conta do não, porque não sempre tive na minha vida. Minha Sim. família nunca me poupou de dar não, não. Mas o problema é que naquele momento eu sempre fui sozinha. Eu tinha interesse real, genuíno da minha parte, sem uma influência direta da minha família em participar. E por conta de um erro foi me adiado, uma coisa que eu queria muito, e gera aquela frustração que nem sempre a Sim. gente sabe lidar pela idade. É. E os meus amigos, na minha cabeça, assim, eles queriam, mas nem tanto, né? Iam, mas ficavam reclamando e conversando. Assim, eu conversava, mas eu gostava de estar ali. E, poxa, eles que estão aqui, que a mãe obriga, que a mãe deixa bico na porta, que se a mãe não empurrar, não vai. Eu aqui fui sozinha porque eu queria. E eles meio Eles que me passaram e. dispensaram, pois agora não vão ter mais o prazer de ter a minha presença. Aí eu fui-me embora, nunca mais voltei. Aí se afastou da igreja. Completamente, assim. Aquilo foi uma coisa que foi marcante, mas foi alimentado pelas coisas da vida. Foi alimentado pela escola, foi alimentado pelas influências, foi alimentado por uma cultura anticatólica que eu sei que Sim. existe, mesmo num estado muito católico como o meu. É. E isso a escola, assim, não, engraçado, né? A minha escola, são católicos, né? Não é uma igreja, não era uma escola católica. Mas como os donos eram muito católicos, tinha professoras que eram freiras, tinham pessoas que faziam parte da secretaria que eram da igreja. Então, tinham muitas pessoas católicas, mas o ensino em si, os professores, quando chega em história, sociologia ali,
é bem anticatólico. E isso foi alimentando aquela minha frustração que eu tive com a igreja. E aí eu Sim. me desandei completamente, assim, nesse sentido, né? Eu saí da igreja, não voltei para nenhuma outra religião, porque aí eu comecei a ver que o problema não foi aquela pessoa específica, o problema estava na religião. Sim. Porque a religião era ruim, porque ela tinha regras bobas, regras que me limitavam como pessoa. E já muito questionadora, imagina, é um combo perfeito, É, né? Questionadora, frustração. É exatamente. um combo, é um terreno fértil para uma cultura E o inimigo anticatolica. todo feliz ali com esse combo perfeito, né? Exatamente. E aí eu fui seguindo, assim, eu fui em várias religiões, eu fui no Candomblé, assim, de visita mesmo, assim, vai ter Cosme e Damião, né? Porque tem o pessoal, É, às vezes confunde, né? Eles tem colocam o Cosme e Damião, que são santos da Cosme e igreja. Damião, São Jorge, eles usam É, bastante isso, pra atrair. exatamente, E aí eu fui, eu falei, vai ter doce, que eu ligava os É. doces. Aí eu fui, vi lá, acho que eu não lembro exatamente porque eu era muito pequena, assim, mas eu não lembro exatamente como foi que eu vi, mas eu vi uma cerimônia de danças, de tambor, aí vi, achei legal e tudo, mas também foi minha única vez. Aí fui numa igrejas evangélicas, fui em várias denominações, né? Fui na Batista, porque, agora até lembrei. Eu fui muito na Assembleia de Deus, porque eu tinha uma amiga vizinha, prima, que era da Assembleia de Deus, então eu ia bastante lá. Fui muito numa batista que já era um pouco mais, mais tradicional, né? Tinha uma coisa mais Sim. tradicional, assim, uma igreja bem bonita. Até parecia em alguns aspectos com a igreja católica. Ficava próxima da minha casa, que tinha grupos de jovens e de crianças, assim. Sim. Então, a minha tia fazia parte dessa igreja, então acabava que eu ia muito. É o Mas grupo. Aí tinha um nunca. grupo que acabava atraindo É, também, mas né? eu nunca me fixei. É. Eu ia, aí passava 3 semanas sem ir, aí, vai ter uma atividade e tal. Eu ia de novo. Até que eu conheci a minha melhor amiga, que é evangélica. Ela é protestante. Se eu não me engano, dela era batista alguma coisa, porque também, até essa É. dominação também tem as suas Muda um pouco, divisões, é. assim. E eu só via ela, assim, fora da escola, na igreja. Aí eu ia pra igreja também, não Aí pra ver a tinha. amiga tinha que ir na E igreja, eu no não culto. tinha, nunca, apesar da minha revolta com a religião como um todo, mas principalmente com a igreja católica, também não tinha essa coisa de eu não vou. Eu ia, menos a igreja católica, Menos na mas, igreja católica. mas eu ia assim. Então essa foi por muito tempo, até eu voltar realmente pra igreja, eu vivi dessa maneira. E em várias coisas, mas nunca me Foi fixei. sua adolescência toda. Adolescência e o começo da vida adulta. Todinha Foi assim. vários anos assim, É, vários indo de anos. uma igreja pra outra, É, e muito sem fé. esporadicamente, muito. É. Vai ter um negócio aqui, você quer ir? Aí eu ia, mas Porque nunca me você não, fixei. não fixou, né? Então você tava Eu, ti- aleatório. eu tava Sem aleatório. aquela fé. Mas assim, Bem. a gente sempre. É engraçado essa coisa, porque a gente tem uma coisa aqui no coração que É. ela precisa ser preenchida. Então a gente tenta preencher com várias coisas. Eu não estava numa religião, mas, por exemplo, eu tinha um aspecto meio militante, assim, Sim. e de tudo que você imaginar. Menina, eu militava na sala, na escola de aula. O professor falava um negócio, eu já criava uma confusão, eu já fazia um negócio, um auê. Então, assim, existe uma coisa no nosso coração que pode aparecer para as pessoas de personalidades diferentes de diversas formas, mas para mim foi sendo preenchido com outras coisas, né? Sim. Coisas da vida, assim, né? Então, aspectos políticos, aspectos sociais, né? Aspectos de gênero, tudo. Hoje eu percebo que em cada fase da minha vida eu tentei preencher essa coisa com Esse vazio com esse alguma vazio com coisa. alguma coisa. Na adolescência, não ia em nenhuma religião, mas eu tinha uma certa religião, né, que estava ligado a alguma coisa que eu achava que era injusto e eu queria lutar por aquilo. Sim. Então de certa forma, eu não estava numa religião, mas eu estava seguindo, sim, algum É. tipo de doutrina, eu só não tinha essa Que percepção. aquela sementinha lá atrás estava plantada aí, Estava né? plantada, com Só não certeza. estava sendo regada muitas É, vezes, mas estava plantada. é verdade. E foi justamente no momento que eu parei de ir todos os momentos, todas as vezes as férias para casa da minha avó, porque eu já estava na adolescente, já trabalhava, então nas É, minhas férias eu aproveitava para trabalhar mais ainda, né? Então, verdade. E aí você foi pra fase adulta, aí fase você adulta. foi Aí, pro caminho da Miss. na verdade, na adolescência eu já comecei Na a me adolescência. tornar Miss, foi quando eu tinha 16 anos. Aí conheci o mundo dos concursos de beleza, no qual eu nunca quis participar, nunca foi um grande sonho, né? Tem muitas missas que falam assim, isso sempre foi meu sonho de criança.
nunca foi o meu. O seu Assim, não era. nunca foi, e sempre foi distante, assim, porque as características em muitos anos em relação à beleza, porque você vai entender, assim, falando um pouco mais sobre isso, que não é só a beleza em si, a beleza física em si, tem outros aspectos. Mas não tinham muito a ver comigo. Então acabava que poderia até ser um sonho, mas eu não era. Assim, era um. Não via como algo que eu conseguisse alcançar. Então eu não ligava muito para concurso de beleza. Eu queria Ah, ser modelo. sim. Mas você não via, então, algo que você poderia alcançar na tua cabeça. Não, Aí não. você não ligava tanto Não pra isso, ligava então. tanto. Modelo pra mim já era algo porque eu via meninas mais parecidas comigo Sim, e aí eu enxergava, porque são mundos opostos, né? sim. Tem muitas missas que são modelos, mas nem todas as missas são modelos. Verdade. Então, Você é os dois. eu sou os dois. Eu já comecei Ah, como modelo, depois eu me tornei Miss. sim. E aí com 16 anos, eu descobri os concursos de beleza. Aí achei, é muito importante, assim, falar, porque as pessoas acham que é só ser bonita, mas não é só ser bonita. Precisa ter vários outros quesitos que Requisitos, é. compõem isso, que compõem a beleza. Porque a beleza, ela não tá só na aparência, naquilo que a gente vê. Ela Tem tá um em outros, complemento, tem um né? complemento. Simpatia. Simpatia, comunicação, Isso. né? Ter muito forte a sua mensagem, né? Ter uma mensagem muito forte, ter algo para falar. Porque quando você é modelo, né? Não, hoje até que isso mudou bastante. Hoje tem muitos modelos que têm uma voz ativa, que, né, que tenha uma comunicação. Mas em geral a gente tá ali para trazer um serviço através do nosso trabalho como modelo. Miss não. Miss não é uma profissão, né? Miss é mais um propósito mesmo. Sim. Que junta esse mundo da beleza. E ali eu vi um propósito de comunicar com meninas que têm uma aparência como a minha, meninas negras, meninas de periferia, meninas que vêm de uma realidade que era a minha realidade, e que eu tinha esse propósito de conexão, de mostrar que é possível você alcançar voos muito altos através da força, da perseverança, do É o que trabalho. você falou, o propósito. É o E o que propósito. você falou de alcançar voos altos é muito legal, muito incrível. Porque uma vez eu ouvi dizer, você é imagem e semelhança de Deus. É. Sonhe com o que você quiser Eu e vai tinha muito atrás. isso, muito Porque isso. geralmente a gente fica meio travado Uhum, achando que não pode conseguir as uhum. coisas, ou muitas vezes a gente acha que não tem nem merecimento por A aquilo que gente não você é quer, merecedor né? É. daquela graça, né? E a gente é imagem e semelhança do Criador, então a gente pode tudo. Sem ter nada, nenhuma direção, nem ler nada sobre isso, eu sempre tive isso na minha mente, né? Eu falei, poxa, que assim, a gente às vezes é muito limitado pelas pessoas, pelas experiências das É. outras pessoas. Então, eu ouvia de muitas pessoas, não de maneira maldosa, mas assim, olha, cuidado, se sonhar com isso. Sabe, olha onde você vem de um estado que é muito distante desse eixo onde acontecem mais as coisas. Não tinha essa coisa da internet que conectou, assim, É, não tinha as redes sociais tão forte, que conectou mais o mundo, querendo ou não, diminuiu essas distâncias. Então, assim, as pessoas falavam, poxa, cuidado, você precisa sonhar com plano B, plano C, plano D. tinha as Que, limitações. exatamente, esse mundo é muito difícil de dar certo. E eu ficava, poxa, mas sabe aquela fulana que veio de longe, que veio, pô, do interior como eu, pô, o Deus dela não é o mesmo que o meu, sabe? Não é possível pra mim também. Pois é. Então eu tinha isso muito na minha mente. Eu sempre fui uma pessoa com muita fé, assim, com esperança, sempre tive muita esperança. Né? Eu lembro que quando eu ouvia algo assim que pra mim fazia muito sentido, eu guardava aquilo pra mim. Então eu lembro que eu ouvi uma vez de uma pessoa que nasceu no interior da minha avó e, enfim, tinha melhorado de vida. De vez em quando ela voltava e eu ouvi uma vez ela falando: gente, olha, se tem uma coisa que não custa nada pra gente, principalmente financeiramente, é sonhar. Então, sonhe. E ficou aquilo na minha mente: putz, sonhar é de graça. Realmente, assim, eu tenho muitas limitações, principalmente limitações financeiras. Mas nada me impede de sonhar e de realizar. Então, o Miss foi essa porta. O concurso foi essa porta onde eu pude realizar muitos sonhos e principalmente onde eu pude eh, trazer o meu propósito e poder passar isso para outras E a pessoas. gente é o que a gente pensa, né? É Então você verdade. tem que sonhar. É verdade. Tem que. É o E primeiro passo. o primeiro passo. E nesse sonho você tem que pôr na mão de Deus e saber que os planos dele é maior que o nosso.
Eu sempre, eu imaginava muito isso, assim, olha, seja o que Deus quiser, tá É, nas tuas mãos. Se for pra ser um não, seja, porque eu sei que vai vir uma outra coisa que eu não espero. Então, exato. toda vez que eu entrava num palco, que eu tava ali fazendo alguma coisa que ia me levar pro que eu queria, pro meu sonho, bem, pode ser que dê certo, pode ser que não dê certo, eu vou fazer a minha parte, tá? Eu falava assim, Deus, eu faço a minha parte. Isso. Faça a sua. Se o senhor não quiser, porque não é pra ser. Eu faço a minha parte. É, E é bem exatamente. isso. E a fé te ajudou muito, então, Muito, em muito, questão de modelar, em questão de ser Miss. muito, Foi muito muito, pela tua fé, você acredita? muito, muito pela minha fé. Como eu perdi acho que eu não falei essa parte, né? Mas eu perdi o meu pai. E eu até, por um momento, eu até fui meio agnóstica, assim, sabe? Existe um ser, que não sei se é Deus, como as pessoas imaginam Que nem o que... pessoal fala, hoje é o universo. O universo, é uma coisa meio mística. Eu até fui por esse lado, assim. Mas eu nunca deixei de acreditar em Deus, porque a minha vida não me permitia. A minha vida é um testemunho de fé. Mesmo que eu não quisesse, mesmo que eu ignorasse isso, eu não poderia achar, assim, eu não seria tão ousada em Verdade. achar que aquilo que eu vivenciava não eram milagres, pequenos milagres. Eu sempre tive isso na minha mente. Então, como eu perdi meu pai muito cedo, várias coisas na minha vida foram mudadas. Então, qual seria o meu roteiro? Criada pelo meu pai e pela minha mãe, com uma boa estrutura, numa casa boa, confortável, nada luxuoso, apenas confortável. Uma escola que ele podia pagar, com as coisas que, dentro dos limites dele, ele poderia me prover, de materiais, de sonhos, enfim. Quando meu pai morre, quando eu era muito jovem, eu tinha 5 anos, minha irmã tinha 3, minha mãe tinha 29 anos de idade, tudo mudou. Bem novo, jovem. Ele Todo mundo morreu jovem. novo, né? Aham, 33 anos. Idade de Cristo. Então, a gente foi morar na casa da minha avó de favor. Foi morar com uma renca de gente numa cama, morando todo mundo tinha que dormir assim. E aí eu fui estudar num colégio público, né? Então, assim, a minha vida tomou outro rumo. Como eu poderia ter chegado, realizado um sonho que eu sempre tive de adolescência de ser modelo, se não tivesse tido intervenções Divino. divinas? Entendeu? Sem ajuda financeira nenhuma, porque a minha mãe não pagava nem um real. E Ela falou, se você não você quer, tinha. vá. E você não tinha contato com pessoas que eram do meio. Não tinha, assim, não tinha diretamente. Eu tinha um primo, que era meu vizinho, que era modelo, e que ele me chamava assim, quer fazer umas fotos pra fazer um casting, assim? Aí eu fazia. Tinha aquele pessoal também que vinha, assim, essa agência tá vindo na cidade Sim. tal, então... Eu ia, mas na hora que falava, tem que pagar um book de 3 mil. Isso. Depois, tô fora. Tô fora, tô fora. Eu já falava isso porque eu já sabia a resposta da minha mãe. Ela, minha filha, nem se eu quisesse não ter esse dinheiro, não. Então, eu tinha essa vontade, participei de algumas coisas, mas foi só com 14 anos. Foi quando eu aprendi a andar meio que de ônibus sozinha, fazer minhas coisas sozinha, que eu não precisava necessariamente da minha mãe me levar, foi que eu comecei realmente. E foi num desfile que eu ganhei R$ 50, mas não ganhei. Só me prometeram, mas nunca me Não pagaram. ganhou. Não, Deram não, calote ainda. era um calote ainda. Foi num shopping popular. E ali, naquela mesma semana, já consegui. Já querem te chamar pra um desfile em tal lugar. Já querem te chamar pra um desfile e tal. Aí eu fui parar no jornal, tipo, meses depois, porque eu fiz um desfile grande. Ninguém me conhecia, não era de nenhuma agência famosa. Fui lá fazer o casting, passei. Achei que eu não iria Nossa. passar. E aí fui parar no jornal. Fui como destaque, quem é ela? Quem é essa modelo que chamou super atenção? Caramba. Assim, tudo uma coisa em cima da Tava outra. Aí predestinado a acontecer. exatamente. Aí uma querida que é uma jornalista, Tati. Na época ela tinha uma coluna muito. Que todo mundo queria estar nessa coluna. Que falava de moda, de beleza, das meninas que eram adolescentes, assim, da cidade. Ela falou, eu queria gravar com você falando um pouco sobre seu cabelo, sobre, enfim, essa questão de você usar seu cabelo natural num momento que ninguém usava. Nossa. Você quer fazer uma matéria com outras Estava naquela época que o meninas? pessoal alisava muito o cabelo, é isso? Exatamente. Eu tinha 15 anos, todo E mundo o tinha teu cabelo alisado. E cabelo meu cabelo cacheado caracolado. já. Olha só. Aí eu fui lá, fiz a matéria. Então, assim, uma coisa foi puxando a outra. Pra mim, pequenos milagres.
se É, tornaram um milagre muito grande, que foi eu ganhar o é concurso. os pequenos milagres mesmo da Exatamente. vida. E aí uma pessoa falava, putz, você é bonita, você não quer vir pra não sei aonde? Quer trabalhar aqui? Aí uma coisa foi puxando a outra, sabe? Tudo foi um caminho até chegar aqui. E chegou. E cheguei, graças a Ai, que Deus. bênção. Eu uma vez, você falou da agência, eu lembrei, eu tava desempregado, né? Aí eu coloquei uma foto no Instagram, entrou uma mulher em contato, vem, isso aqui, isso aqui. Eu falei, oxi, eu Não. vou só pra ver o que que é. Falei pra minha mulher, eu vou só pra ver. Era aqui na Vila Uhum, Mariana, eu fui lá, só pra ver. aham. Aí fui, tirou foto, me elogiaram. Eu falei, eu sei que eu não sou tudo isso. Algo vem. Aí eu Lá vem a fui, bomba, né? fui falar, aí tirou foto, maquiou, fez tudo. Quando eu chego lá com a mulher lá, Aham. nossa, as fotos ficou bonita, não sei o quê. Aí foi só as contas. Uhum. Ah, esse book é tanto, isso é tanto. Eu falei, Aí não, vem a amor. bomba. Eu falei, Corram disso, tá, gente? Corram corram disso. disso. Falei, não, moço, só vim aqui por curiosidade, porque eu tô desempregado, tô sem nada pra fazer. Falei desse jeito pra ela. Eu vim por curiosidade, não me interessa, não. Mas é legal, porque é bom que você já teve essa É, experiência, falei, né? que Mas doideira. rola muito isso, assim, às vezes a mãe, né, imagina vendo sua adolescente, você vai ser a nova, sei lá, Larissa Manoela. Aí É, pronto, a mãe fica então. louca, meu Deus. Tudo que eu tenho que fazer é dar 3 mil reais, pô, tá agora, eu vou me endividar, peço pra madrinha, pra não sei quem, vamos fazer uma vaquinha. Pior que é isso, E acontece aí, muito, ah, né? meu amor, mas eu poderia falar que eu ia ser a própria Gisele Bündchen, a minha mãe não ia pagar ela nunca. Graças a Deus, Verdade. porque aí eu ia num outro caminho mais difícil, mas foi muito, Mas foi foi. necessário. Aí pegou a carreira de Miss, De de Miss, Miss, de me tornei modelo. Miss Brasil com 18 anos. Eu participei de um concurso Teen, não ganhei, fiquei em segundo lugar. Fui muito feliz, assim. Tive várias decepções no concurso, né? Porque as pessoas acham que é uma coisa de glamour. É, tem Gente, muito só isso, né, Mona pena. Lisa? Pena e gasta muito dinheiro, É, né? né? Tem muito isso, Tem né? muito isso. E aí eu fui, fiquei em segundo lugar. Pra mim já tava ótimo, assim, apesar dos traumas que hoje eu vejo que não é algo normal para uma jovem, uma adolescente passar. Tem muitas coisas que não condizem com o público que o concurso está trabalhando, digamos assim. Tem que ter mais seriedade, responsabilidade e tudo. Mas eu tava feliz, fiquei em segundo lugar, imagina, não imaginava nem estar num concurso e quanto mais chegar em Imagina em segundo segundo lugar. lugar. Eu saí muito feliz com 17 anos. Isso no fim do ano, de 2016. Isso. Outubro, por aí. Não ganhei, voltei pra casa feliz da vida, falei, vida que segue, tá tudo certo. Aí eu tive uma decepção muito grande no trabalho, assim, eu passei por um caso de racismo que me deixou, assim, muito perturbada, né, porque eu já tinha passado várias vezes por isso, assim, na adolescência e tudo. Mas nunca tinha sido, assim, no meu local de trabalho, assim. Foi a primeira vez. E aí eu fiquei muito chateada, falei, gente, eu tô aqui, ganhando muito pouco, 100 reais, passei humilhada, É. não quero isso pra mim, não, vou fazer alguma coisa na minha vida. Aí pensei, putz, será se eu sigo uma faculdade aqui? Porque eu tinha algumas coisas que eu gostaria, mas assim, nenhum curso que tinha no meu estado. Eu queria muito fazer teatro, coisas assim, mas não tinha, assim, um curso grande no meu estado, assim. Tinha pequenos cursos, eu fiz teatro com um professor maravilhoso, Moisés, na adolescência também, mas não tinha, assim, algo, eu teria que sair do meu estado pra poder vivenciar algumas coisas. Falei, putz, será se eu faço um curso mais convencional? Eu pensei, fiz uma prova pra faculdade, aí fiquei pensando, falei em desistir, eu falei, agora não quero mais isso não. As pessoas venceram, realmente não é tão fácil assim não. Aí imaginei que eu iria desistir, passei uma semana muito mal. Minha mãe ficou super preocupada, porque eu sempre tive certeza do que eu queria, né? Esse dia minha mãe até É. se preocupou, eu falei, tem alguma coisa errada com essa menina tá doente. Aí, na época, eu namorava o meu marido, e aí eu conversei com ele me deu super apoio, falou, putz, não desiste, sabe? Isso é muito importante, né? Assim, falou coisas que foram o meu combustível. Aí eu, É. putz, voltei pra minha realidade, né? Bem, eu vou persistir. Aí imaginei em vir pra cá, pra São Paulo, pra trabalhar. Falei, putz, como é que eu vou fazer prova? Porque eu não tenho R$ 1, não tenho dinheiro pra pagar passagem. Não conhecia ninguém aqui. Não, Nem você não parente, nem nada aqui. tem ninguém Nem aqui. você, nem teu marido. Não, ninguém. Eu falei, Nossa. putz, eu preciso ir pra São Paulo. Como que eu faço pra ir pra São Paulo? Aí eu vi uma propaganda falando, Miss Piauí, vem aí esse ano, com a Band, não sei o que, não sei o que. Eu falei, putz, Miss Piauí agora tem TV. Dando 5 mil reais, eu pronto, tudo que eu queria. 5 mil Olha reais. só. É o que eu precisava. Eu já queria participar de concurso, né? Não Só é pra que entender, assim. você não tinha entrado no concurso de Miss ainda e você viu esse anúncio. Isso. Porque existe um Teen, que é uma outra Sim. franquia, outro dono. Aham. E existe o adulto, que tem várias franquias. Essa franquia, a que você via, sei lá, no
no SBT, na Band, Sim, do Silvio entendi. Santos. Essa franquia, que é a mais famosa, que a gente... Aham. E aí eu falei, é isso, vou participar. E eu tinha interesse de participar mais velha, porque eu tinha acabado de sair de um concurso TIM, então eu queria ir pra uma faculdade, trabalhar como modelo, fazer outras coisas, e depois eu pensaria em entrar num concurso de novo. Porque as pessoas imaginam que assim, quero entrar no concurso e vou. Não, tem que ter preparação. É. Falei, quer saber? Eu vou. Vou queimar meu cartucho, porque eu falei, com 18 anos, acabei de sair de um concurso. Vou queimar cartucho, né? Porque na época eu não podia participar 2 vezes. Ah, Participou uma entendi. vez. Se eu ganhasse, no caso, o Miss Piauí, eu ia queimar cartucho. Eu só ia pro Miss Brasil uma única vez e não poderia mais. Ah, não sabia que tinha isso. Uhum. Eu falei, vou queimar cartucho, se eu ganho esse negócio aí, pelo menos eu ganho 5 mil reais, vou lá pra São Paulo, saio botando minhas fotos. Já pensou nos 5 mil. Exatamente. Não, porque eu achei que 5 mil ia mudar a minha vida. Que eu ia sair dali rica. Mas enfim, ganhei o concurso. Foi pra mim o mais difícil, foi ganhar uma Miss Piauí. Eu achava que eu não ia ganhar e tudo. Por conta de outras coisas que eu ouvia, né? Que meninas... uma vez eu ouvi uma pessoa que, enfim, ela não tá mais aqui, então nem vale a pena falar, mas eu ouvi um áudio que me deixou meio chateada. Eu falei, putz, será que eu vou ganhar esse concurso? Mas enfim, ganhei. Foi uma maior felicidade da minha vida. Foi o mais difícil, foi o que eu fiquei mais nervosa. Fui pro Miss Brasil, fui a última a ser eleita, tive pouco tempo de preparação. Me preparei ao máximo, assim. Eu dormia muito pouco. Cheguei lá toda baqueada. Já cheguei no Miss Brasil cansada já, toda baqueada, porque a gente tem preparação de fono, psicólogo, comunicação, corpo, tudo que você imaginar, preparar a mala. Fiz uma cirurgia plástica na época Nossa. e eu quase não parei. Graças a Deus, meu médico é muito bom, então meu tempo de recuperação foi bem curto, justamente para eu conseguir terminar minha Cirurgia preparação. plástica foi por causa da Po- Miss Brasil? Do Miss É? Piauí, eles Miss davam. Piauí? Ah, é? Era patrocinador. Né? Então, eu não tinha dinheiro, mas assim, quando eu ganhei o Miss, a Band, né, no caso que era dona do Miss Piauí, eles dão a estrutura. Quando você ganha um concurso, em geral, os concursos que são grandes, eles te dão a estrutura para você se preparar, porque você está competindo com o Brasil inteiro. Sim. Então, tinha patrocinadores que me ajudaram, montaram a minha mala, né? Sandálias, sapatos, roupas, porque a gente tem uma lista de compromissos aqui. Então, eu A gente que tá fui. de fora nem imagina Não que é tudo imagina, mas isso. a gente não. O concurso, ele é o final na TV, ali, no show. Sim. Mas o concurso acontece antes, a gente chega antes, a gente vai pro hotel, a gente é filmado, a gente. É tipo um reality Sim, confinamento, entendeu? entendi. E aí eu fiz toda essa minha preparação, a última a ser eleita, só 18 anos, a mais nova competindo. E ganhei o E concurso. ganhou. Ganhei. Não imaginava, tava preparada pra voltar pra casa, pra eu tirar um mês de férias sem dieta, porque eu não aguentava mais Sem fazer dieta. sem dieta. E não voltei mais pra casa. Aí eu vim pra cá, pra São Paulo, com 18 anos. E aí comecei a trabalhar aqui com outras coisas, porque o MIS me deu a oportunidade de sonhar, porque eu via muito o modelo, e aí depois eu percebi que eu tinha outras coisas que eu poderia sonhar, com comunicação, comecei a apresentar alguns quadros no concurso, Sim. fui em vários lugares, apresentando eventos, fazendo Que presença. uma coisa puxa a outra, né? Começa Exatamente. a abrir Aí, portas. exatamente. Aí eu tive, assim, uma escola e uma boa estrutura para poder me desenvolver profissionalmente. Aí você viu o quanto você é forte, tem Isso. capacidade. Tudo Eu, aquilo que falaram pra você que deixava você baqueada. E eu vou te falar, às vezes a gente até acredita nisso, mas eu nunca coloquei isso pra fora. Então, assim, falava, olha, Mona Lisa, você vai precisar falar hoje isso, isso, isso. Eu falei, putz, eu sei falar? Não. Eu sei ler TP? Não. Mas eu falava que não sabia? Não. Eu falava, tá bom, eu sei. E na Exatamente. hora eu aprendia. Eu falava, ai, mas você dá conta de apresentar Dou sim. Oxe, só me botar que eu vou. Aprendi tudo E na é tora. assim que É vai. assim que vai, exatamente. Igual. Imagina se eu perder a oportunidade. Ai, não, não vou, porque eu nunca vi um TP É. na vida, não vou falar. Imagina, eu falava, sei ler TP Sei. Sem sim. saber nada, mas sei. Nada. Vamos que Aprendi lá no vamos. YouTube como que se lê, faz TP, não sei o quê. Isso E fez eu aprendeu lembrar, tudo. eu fui motorista, né? Aham. Lá no começo era ajudante de caminhão e tal. Você sabe dirigir? Sei. Não sabia nada. Não sabia nem dar ré no caminhão, nada. Aí eu quase batia. Aí passava os perreios. Mas assim, a gente não pode Mas aprendi. deixar. Eu aprendi isso. O É, cavalo selado só passa uma vez. Então, eu exatamente. não deixava Falava passar. pra meu Deus assim, ajuda aí, cara. E É. passava os perreios, mas aprendi. É igual o Exatamente. estúdio, quando montei o estúdio, sabia nada. Mas a gente vai Não aprendendo, né? sabia nada daqui, nem o que era aqueles equipamentos ali.
Fui olhando YouTube, os meninos me Hoje a gente tem ajudavam. bastante facilidade, então Hoje tá foi melhor ainda, exatamente. né? E para mim foi assim. Então eu fui abrindo o meu leque, assim, mas tudo graças ao concurso. Graças a Deus, né? E a Graças ao Deus, concurso. claro, principalmente. E agora, o que a gente vai falar mais do Miss? Como que foi a minha reconversão, assim? Ah, é. Ah, não, em relação à fé dentro do concurso. Ah, é. Pode vir. E em relação à fé dentro do Do concurso. concurso, como que é? Olha, assim, não é uma coisa, não é proibido, sabe? As pessoas imaginam que é proibido falar sobre isso. Não, assim, tem muitas meninas que tinham uma fé, mas que eu não tinha realmente uma ligação, assim, forte, né? Era uma coisa muito superficial. Então, o que eu entendia sobre fé, eu falava. Não, nunca teve uma proibição. Mas eu conheço misses que têm uma fé mais forte, vivenciando o concurso, né? Porque eu tive essa reconversão pós-concurso, né? Sim. Então eu não pude falar sobre isso porque eu não vivenciava isso. Tudo que eu vivenciei, eu explanava para as pessoas, né? Nunca foi uma coisa, você não pode falar sobre isso, não. Eu conheço hoje muitas misses que têm uma fé muito forte, que vivenciam isso, que é muito presente nas suas vidas e que elas não deixam de falar. Claro que tem pessoas que não gostam, que acham que por ser Miss a pessoa tem que ser neutra. Neutra é sabão. Neutra sabão. É, claro que nem tudo a gente não precisa ter posições claras sobre tudo na vida, porque a verdade é que nem tudo a gente tem posições, né, sobre tudo. Até brinco com meu marido. A verdade, ele fala assim: "Ah, o que que tu acha?" Eu falei: "Ah, não sei." Porque nem tudo a gente realmente sabe, eu tenho uma posição clara sobre isso. Eu falei: "Ah, não sei, preciso saber, preciso investigar, preciso ler sobre isso para eu ter realmente uma coisa fechada sobre esse assunto." Então, assim, tem muitas misses que têm isso muito forte, que colocam isso, né, nas suas falas, na sua vida. Eu, na época, não tinha, então eu não falava muito, assim. Tinham questões que hoje, que eu sei que tem a ver com a igreja em relação ao aborto, em relação a essas questões, que eles perguntam pra gente, sim, questionam, Perguntam. porque a gente é entrevistada, então eles querem saber o que que a gente acredita e tudo. É esse ponto que eu queria chegar, porque vocês fazem muita entrevista, vai para Uhum, muitos lugares. Eu sinto hoje que eles estão cada vez mais querendo te proibir falar de Deus. uhum, Eles alegam intolerância religiosa, uhum. eles alegam que tem muita religião, mas justamente para você não falar de Deus. Tem até uns amigos do Vitor aqui, radialista, fazer um podcast, e ele falou um negócio que eu não sabia, que na rádio você não pode falar a expressão tipo Ave Maria, meu Deus. Olha, eu vou te falar, assim, né, na questão da TV especificamente, nunca vi isso, assim, nunca me passaram, olha, não pode falar, mas se você reparar, ninguém fala, ah, graças a Deus. Ninguém fala. E Então, eu eu não acho sabia disso. eu acho que o que eles alegam é essa questão da neutralidade, porque tem É, várias pessoas assistindo. Eu até costumo dizer, assim, que eu vejo muitas pessoas falando, eu falo, ah, mas o Estado é laico, não sei o que é laico, mas não é ateu. é, Então, assim, eu não é, vejo que tem muita gente que fala, ah, porque o Estado é laico, mas não é ateu. mas não é Peraí. ateu. Isso não significa que a gente não vai falar sobre a nossa religião. Porque É, quando você. Quando a fé faz parte da sua vida como uma coisa central, é difícil você não falar sobre isso. É difícil. exatamente. Gente, se você vive isso, não é hipócrita da minha É, parte não compartilhar isso com outras pessoas. Se isso me exatamente. enche, me preenche, se isso é tudo, se isso aqui me fortalece, como é que eu não vou compartilhar isso com outras pessoas? Eu sei que tem gente que não gosta muito, eu já vi comentários do público em geral, né? Que fala assim, ah, essa Miss fica falando disso, de Deus, que não sei o quê. Poxa, mas assim, eu posso falar de outras questões, por exemplo, que envolvem outros assuntos, mas assim, desse assunto específico eu não posso. Não Por quê? pode. Porque fala de Deus. Então, se eu falar qualquer outro assunto muito mais polêmico, é válido, é a opinião dela, mas quando é de Deus não pode? Ah, porque não é um desrespeito com as outras religiões quando eu falo da minha fé, Exato. né? Então, eu acho que hoje, estando no concurso, assim, né, em reinado, porque a gente não deixa de ser Miss nunca, né? Eu até te falei que não existe É, ex-Miss. Eu falaria da minha fé, com toda certeza, assim, porque faz parte de mim, de quem eu sou. Assim sim, como eu falei de muitos assuntos, porque fazia parte daquela Mona Lisa, de quem eu era naquela época. exatamente. E eu também, com certeza, a minha fé eu levo para onde eu for, onde eu É. estiver, porque eu vejo
olhando pro lado de fora, nesse mundo, e o pouco de experiência que eu tenho do estúdio aqui, Uhum. que cada vez mais estão te cortando de falar. Mas não te proíbe. Mas eles vão meio que É, nas beiradas não te te cortando. proíbe diretamente, É, assim, mas você não encontra um terreno fértil é. pra você falar sobre isso. Mas assim, eu entendo que exista isso. Nesse meio, é mais fácil você não ter uma religião, assim. Eu vejo muitas amigas minhas não têm e tudo. Mas Mas também é o contrário, né? Às vezes você tá num meio onde a gente fala muito sobre imagem, né? Sobre é um mundo muito glamuroso, isso não significa que seja um mundo fácil, mas é um mundo muito glamuroso, muito visual, assim, né? Que aguça muito essa coisa da vaidade, né? Isso. Aguça o nosso ego, amacia bastante o nosso ego. Ao mesmo tempo que isso pode te levar para um buraco, né? E te derrotar, assim, te colocar mais ainda num buraco também pode te dar um sacode, né? Então, pra É. mim foi o contrário, assim. Eu nunca me enganei, assim, nunca me iludi com o fato de eu estar aqui, de ter essa possibilidade de ter uma comunicação, de ter um Instagram, de ter vários seguidores. Isso nunca me iludiu, né? Pela minha base da minha família. Sim, que legal, Nunca que me bom. achei melhor, eu sou isso, porque eu sou isso. Tem até uns amigos meus que brincam, minha filha, porque se eu tivesse essa coroa aí, eu não ia pisar dentro no chão. Eu nunca me iludi em relação a isso, eu sempre fui muito tranquila, mas a fé me deixou ainda mais ainda com o pé no É o que chão. você falou, a base familiar. A base familiar. Ainda mais a fé. Não, a fé só me fez entender que eu não sou nada. Que eu E é achava que eu era verdade. alguma coisa, porque, ao Isso mesmo. contrário, eu não tinha tanto esse ego exacerbado, mas tinha um certo ego, assim. Sim. Eu sou uma pessoa boa. Porque, assim, eu não roubo, eu meio que eu me comparava com a pior pessoa, e Sim. realmente sou boa. Eu me comparo com o pior do pior do ser humano, realmente eu sou boa. Mas, putz, em certo momento ali eu fui egoísta, putz, eu não peço tanta É, desculpa, assim, sabe? Aí a fé começou a me, me lapidar essas questões, a me iluminar, na verdade, a essa fé começa a te coisa. mostrar, opa, é Dá muito assim, tapa não é na por cara, aí, né? é. E pra mim foi depois do concurso, assim, mas já tava trabalhando com o que eu trabalho hoje, e tudo. Tem algumas orações de alguns santos que fizeram tudo que Cristo queria e de algumas orações eles falam, eu sou o pior dos miseráveis, É. eu sou pecador. Se eles é assim, Se imagine você eu. lê Santo Agostinho, José Maria Escrivá, minha filha, aí É, você então, vê que, imagina, se o santo pensa assim dele, imagina, imagine nós, imagina pobres eu. pecadores. Ixi, eu sou a mosca que sentou no cocô do Ah, é cavalo. verdade. Mas isso me trouxe muito pra realidade, mas só trouxe depois da minha reconversão, assim. Mona Lisa, e a sua conversão, como foi? Conta um pouco pra gente esse processo de conversão. Olha, esse processo de conversão veio de uma maneira sutil, assim. Não foi uma coisa assim, uma grande experiência. Ai, mística, acordei, sonhei. Não, não foi. Foi algo mais sutil, assim. Eu senti um vazio muito grande que nunca tinha me ocorrido, porque eu acho que ele sempre esteve ali, mas pela correria da vida eu nunca tinha me atentado. E aí teve um momento da minha vida que eu sentia algo estranho, assim, algo diferente. E passei a perceber isso. Eu não sabia exatamente o que era. E aí eu não sei, eu não lembro agora se foi uma publicação que eu vi falando sobre igreja, algo assim. Fiquei com isso Mas na você já estava cabeça. sentindo dentro de você algo É, diferente. isso, Tipo, alguma Jesus coisa. batendo na porta do teu coração. Exatamente, era alguma coisa assim. Porque o que acontece? Eu já tinha ouvido na época de uma amiga, ai, vamos na igreja? Ela é católica, né? Ah, vamos na igreja? Eu falei, ai, não. Aí toda vez que ela saiu, eu falava, ai, meu Deus, lá vem ela de novo me convidar pra igreja. Eu não quero ir pra igreja, para de me convidar. Fugia dela. Eu fugia desse assunto, assim, eu não gostava muito. Mas aí, naquele dia, eu vi uma coisa que no meu coração tinha um vazio, que um dia aquilo se cruzou, sabe? E foi no momento certo, assim. E aí eu tava muito ansiosa, assim, muito, muito, muito. Nunca tinha sentido isso, assim. Aí eu virei, eu tinha. Meu avô tinha falecido recentemente. E aí eu tinha ido ao Piauí, o meu avô tinha adoecido na última semana minha de viagem, de férias lá. E aí esse meu
professor de catequese foi fazer um texto, porque a gente faz texto, assim, quando tem alguém doente, alguém passando por alguma coisa, a gente faz o texto, inclusive pós-morte. Então, pós-morte, a gente reza o texto por 7 dias até a missa de 7º dia. É um costume que a gente tem, que eu achei que era universal, mas fiquei sabendo que não é, que não existe isso por aqui, não. Mas na minha região é bem comum. Aí a gente rezou, tava rezando os textos às 6 horas pra saúde do meu avô. Aqui a gente faz mais a novena. Não, a gente faz novena e faz o isso. Aos dois? Exatamente. Tipo, além da novena, se, por exemplo, se alguém tá doente, a gente se reúne no certo horário Bom, e vai fazer, melhor ainda, fazer o né? texto, E aí eu fui fazer o texto com a minha avó e tudo, nem sabe. Ai, tinha esquecido, foi uma vergonha. Não sabia onde era a Maria? Ô, Pai Nosso, meu Deus, eu fiquei assim, meio perdida. Faz tanto tempo que eu não rezava que eu fiquei até meio perdida. Mas rezei o texto. Aí, no final, o meu tio catequista, né, falou assim, olha, pega esse texto, vou te dar. E assim, eu jamais madura, não recusei. Falei, não rezo, não sou da igreja, fico com isso aí. Não, eu peguei o texto, agradeci e guardei. Fiquei com aquele texto, assim, guardado. Tava sempre na minha bolsa. Por quê? Porque meu avô faleceu logo em seguida, né? Então eu voltei pra cá. Eu falei, será se eu mudo a data, né, da minha viagem? Aí minha tia, filha, vá. Não tem o que fazer mais, vá. Você já ficou aqui, você conseguiu ver ele. Não deixaram eu até no hospital pra ver ele, porque ele tava bem mal, assim. Voltei. Quando foi 1 dia e meio, 2 dias, 1 dia depois, meu avô faleceu. Eu recebi a ligação que ele tinha falecido. E aí, aquilo que eu já tava guardando com muito carinho, eu fiquei ainda mais apegada àquele texto, assim. Eu não... Sempre tinha zelo com ele, tava sempre na minha bolsa, na minha bancada, porque foi o texto que eu rezei na semana que meu avô faleceu. Aí eu, nessa ansiedade que eu estava sentindo, já no final desse ano, eu lembrei do texto. Falei, vou rezar o texto. E aí fui pra cama, umas 8 horas assim, eu falei, amor, vou ali. Entrei no quarto e comecei a rezar. E ali naquele dia eu senti, assim, uma paz, um alívio. Aí eu falei, putz, foi o texto. Eu pensei, né? E aí eu comecei a rezar o texto. 8 horas, eu saía, ia rezar o texto. E aí aquilo ali me melhorou bastante, assim, a minha ansiedade. Veio a pandemia e larguei um pouco o texto de mão. Tava ótima, tinha sido curada. Tava boa. Tava boa de novo, larguei o texto. Aí passou a pandemia, passou o ano todo de pandemia. Foi um ano muito difícil e tudo. Quando chegou ali em 2021, voltei a sentir a mesma aflição de novo. E eu fui lá e peguei o texto de novo, comecei a rezar o texto de novo. E aí eu fui melhorando de novo. E eu falei, putz, eu não posso deixar isso aqui mais, não, porque assim, toda vez que eu saio daqui, eu volto de novo pra sensação de tristeza, de angústia. E ali eu já tinha, nesse momento também, eu já tinha olhado pra religião de uma maneira diferente, já li algumas coisas sobre a Igreja Católica, porque muitos padres que têm esse apostolado na internet me ajudaram a, assim, parecia um vídeo falando, Igreja Católica sobre um determinado assunto. E, putz, nunca tinha reparado nisso, ninguém nunca me falou, putz, sou católica desde novinha e ninguém nunca tinha me falado sobre isso, né? Minha avó nunca me respondeu. Aí eu comecei a aprender sobre doutrina que me deixou instigada a aprender mais. Eu comecei a comprar livros pra ler, ver sobre fé, peguei a Bíblia. Eu lembro que até peguei uma Bíblia protestante, porque eu não fazia ideia que tem diferença, tem né? Que eles têm menos, menos. Aí peguei até uma Bíblia protestante, porque eu queria entender, ler mais e tal. E ali foi uma coisa juntando a outra, assim, ao mesmo tempo que eu sempre sou muito, quando eu gosto de uma coisa, eu gosto de querer saber mais, aprender mais. Bem, eu não quero só estar aqui por uma questão de sentimento. Eu quero entender se isso aqui faz sentido, se isso aqui é a verdade. E aí eu fiquei instigada em procurar mais sobre legal isso. Você ter pensado assim, mesmo ainda não tá entendendo muito, você ainda pensou, não quero estar só por sentimento. Porque muita gente procura por sentimento. Exatamente, mas assim, eu nunca fui muito emocionada. É um pouco do que eu sou, assim. Eu sei, por exemplo, que alguns aspectos num determinado momento de culto, assim, podem te levar a acreditar por um sentimento. Sim. E ali eu sempre percebi, porque eu ia muito em igrejas protestantes, assim, lembra? Então eu sentia muito essa coisa da emoção. Isso. E eu via muito por fora. Então,
se eu adentrasse na igreja, eu não queria que fosse porque, é um sentimento, né? É, Porque nunca fez parte de mim isso. Então, eu queria os dois, né? A fé, mas também eu queria entender o porquê, né? sim. Investigar um pouco. Porque eu precisava disso para ter como base mesmo, para poder explicar para as pessoas. Para poder explicar para mim mesmo, porque, sabe? Então, para mim, fazia muito sentido entender. Por curiosidade, por não pautar a minha vida, eu vou porque agora é o que tá dando hype, ou porque agora. Não, eu Sim. quero. Essa é a E verdade, eu nisso que acredito você nisso. foi buscar isso, você foi se aprofundando Eu fui me na Igreja aprofundando. Ao Católica. mesmo tempo, alguns aspectos da igreja me ajudaram no meu relacionamento. Porque eu sempre. Essa pessoa do ímpeto não deixou eu desistir. Continuou ali aquela coisa. E eu tive alguns problemas no meu relacionamento em relação ao meu marido. Porque eu era muito. Olha ele falando, confirmando, é assim. Muito brava, né? Muito brava, meio problemática, assim, gostava de polemizar tudo, assim. Sim. E virou uma briga, uma guerra num relacionamento. Não faz o menor sentido. É, Você se torna um só. E não, pra mim tinha uma divisão bem grande, um muro ali, cada um lutando pelo seu. E alguns aspectos que depois eu fui entender que também estão ligados à fé, é, é que estavam me levando pra um. Porque assim, eu gosto do meu marido, eu amo ele. Mas a gente não consegue sentar pra conversar, porque eu já discordo de tudo, é. já me fico brava, já levanto, já fico. Você é machista. Já, você é um machista. E aí, eu me via muito como a dona da razão. Não, eu tô certa. É o patriarcado que está aqui tentando É me orgulhosa, diminuir você se como via mulher. como dona da Aham, razão não, orgulhosa. imagina, eu que tô certa, eu que sou isso, não sei o quê, porque a mulher tem sempre razão, blá, 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 blá. A igreja veio e E, falou o contrário. e aí eu comecei a ouvir o contraditório. É, Não, não é bem assim, né? Na vida, você não pode levar suas questões. Porque como eu acreditava muito nessa coisa de buscar um poder feminino, não tô dizendo que tá errado, assim, nesse sentido. Mas assim, buscar do jeito certo, né? buscar do jeito certo. E aí eu misturava muito as coisas e trazia uma guerra pra dentro do meu casamento. E tava criando uma Santa coisa. igreja. Santa Mídia, literalmente. E aí tava criando um ambiente que não tava bom, não só pra ele, coitado, que sofria muito com o meu jeito, mas nem pra mim mesma. Eu não tava feliz com para onde eu estava levando o meu casamento, né? E aí, ouvindo o contraditório, falando, olha, cuidado, essas coisas algumas coisas que a gente acredita pra levar para as nossas relações, não só para o casamento, mas para nós, porque família parece vira uma briga dentro da família, né? Tipo Uhum. assim, não gosto desse meu tio, esqueço tudo que ele foi pra mim porque ele pensa diferente de É, mim, então eu vou ignorar tudo isso. Ignoro que esse meu tio me ajudou na escola, me ajudou na adolescência, me ajudou exatamente. quando eu mais precisava, me amou. Eu E ignoro acontece isso. muito isso. E aí você começa a trazer elementos de fora, elementos humanos para relações que ultrapassam isso. E aí, como eu já tinha mudado isso na minha mente, eu já estava tentando buscar chaves, né, ferramentas para melhorar o meu relacionamento, a fé foi uma coisa que foi levando sabe? Foi levando. Cheguei na fé. Foi fundamental, igual você falou, foi Eu fui, levando. não, eu fui buscando, você tem que saber ter diálogo, você tem que ser paciente, você tem que aprender a pedir desculpa, né? Você não pode levar brigas com o mundo, brigas de gênero pra É, dentro do seu casamento, entendeu? Porque você tem que estar, o comum tem que ser o relacionamento e não a mulher ou homem, tá certo ou errado, exatamente. né? Eu E tanto quero. quando casa se torna uma só carne. Mas eu não tinha essa percepção, É não verdade. tinha. E também não tinha muitos exemplos, assim, eu tinha exemplos da minha avó, dos meus tios e tudo, mas minha mãe, né, eu não tive o exemplo do casamento da minha mãe com meu pai, porque eu Sim. perdi meu pai, É, entendeu? E aí, esses aspectos eu fui, putz, é verdade. E aí, mesmo me doendo, eu percebi que diminuindo a minha guarda e tendo sempre essa coisa da conversa com meu marido, a nossa relação estava melhorando.
E aí chegou na fé, porque a igreja também fala muito isso. Eu acho muito engraçado. Esses dias eu tava numa conversa sobre saúde mental e falando sobre várias coisas. Eu falei, putz, isso tudo que essa médica que é especialista nas doenças do século tá falando, a igreja fala há muito tempo. É. E a igreja também fala sobre isso, sobre as nossas relações, sobre como a gente precisa olhar pra si. O que os coach falam, tá É, tudo na Bíblia. A só igreja que é, fala faz claro, de um tempo. jeito mais bonitinho, mais marquetudo, Tá né? tudo lá. E aí uma coisa foi levando pra outra. Por isso que eu comecei a buscar ao mesmo tempo esse buraco se abriu em mim. Ele sempre esteve aqui, eu acredito. Mas eu fui preenchendo Sim, com outras coisas que nunca exato. conseguiram preencher. Ele bate a E porta, não arromba. exatamente. E aquele texto, assim, sabe? Eu não consigo te dizer, foi aqui, virou a chavinha. Não foi, foram várias coisas. Foi o Foi meu processo. relacionamento, foi o falecimento do meu avô, foi o texto que eu recebi, foi a minha ansiedade, foi o buraco no peito. Foram Sim. diversas coisas que foram me levando. E aí, em alguns momentos eu falava, deixava meu de mão. Aí, outros momentos eu voltava. Passei uns 2 anos, assim, né? Às vezes eu rezava e passava um mês sem rezar. Sim. Às vezes eu, sabe, passei um tempo assim, até que eu falei, não, preciso entender isso e preciso buscar esses elementos pra minha vida, porque eu já percebi que sem elas eu não vou Não dá. conseguir. E hoje você reza o terço todo dia? Rezo, terço. E Ih, vai tava aí na nessa missa? quaresma, tô até dormindo agora. Ah, nem fala. Quaresma foi puxado Foi também pra mim, puxado. foi uma mulher. Foi Missa puxado. Vou na missa todo domingo, vou na missa dia de inegociável semana. domingo, Não, né? não existe É. isso. Se eu vou viajar, eu já ligo onde é que tem uma igreja, eu vou pesquiso no Igual a Google. gente. Toda Pesquisa vez no que já Google, vê pesquiso o no horário, ligo Google. também lá. Aham. Eu pego uma pousada, um hotel perto. Aham, É igual a exatamente. gente. E aí eu realmente busquei aprender, né? Aí quando eu busquei realmente a igreja, eu pensei, putz, eu quero viver, mas eu não quero. Porque isso sempre me pegou, mesmo não estando na igreja católica, né? Tem gente que é católico, mas não segue nada. Ah, é. Aí eu fui entendendo sobre a igreja, eu falei, peraí, mas tem um monte de gente que se dizia católico pra mim que nunca seguiu isso aqui. É, Bem, se for pra fazer, eu faço direito, eu não faço mal feito. exatamente. Aí eu fui buscar a igreja, aprendi um pouco, fiz minha primeira confissão, foi assim, foi uma conversa, né? Coitado do padre. Foi nem uma confissão, foi uma conversa. Aí o padre falou algumas coisas pra mim, aí ele me atentou ao fato de eu não ser casada na igreja. Aí, assim, foi um baque atrás do outro, assim, né? Foi Você sai achando que vai pro inferno, né? falei, meu Deus, tá tudo errado, Comigo né? foi assim E também. meu marido não era de igreja, então talvez esse processo dele também. Não, o pessoal não sabe, nem ele sabe. Eu quero fazer uma parte 2 com o Emílio aqui na mesa com ela. Pra falar sobre o casamento deles e a fé no Porque casamento. foi importante, muito Vocês já importante. topam? Vocês não estão sabendo Sim, disso. sim, a gente pode Topa, falar vamos sim fazer a sobre parte casamento 2 e aí. fé, porque é muito importante. E aí eu aprendi que eu não, porque eu aprendi que era na base do grito que eu conseguiria tudo. E conseguia com ele na base do grito, né? Porque eu grito mais alto lá em casa, então eu sempre conseguia as coisas. E aí a igreja me fala diferente. A minha igreja me fala que através da oração, do meu exemplo, é que eu vou carregar ele. E eu passei 1 ano, a gente pode falar mais depois sobre isso na Vamos parte falar na 2. parte 2. Mas eu passei um bom tempo rezando para que ele começasse a ir comigo, porque é importante que os dois estejam ligados na fé, não só a Exato. mãe ou só o pai, né? Quando a gente cresce com essa coisa da, só a mãe leva, né? Então eu não queria isso Isso. para os meus filhos, eu queria que não para os meus futuros filhos, no caso. Então eu já pensava nisso, eu queria muito que ele participasse. E aí ele foi também, então foi mais um experimento que eu tive com a fé, que através da oração é possível, sim. E ele, que é uma pessoa, que quem conhece ele, esses dias um amigo dele até falou, olha, de todas as pessoas que eu poderia imaginar que podem ter uma fé e seguir uma religião, você com certeza tava lá embaixo. E isso tudo foi graça de Deus, assim. Aí depois a gente procurou sacramentos, nos conectamos com a igreja. Eu não tinha muitos amigos católicos, então eu comecei a ter amigos católicos, né? Não tinha nenhum amigo católico. Nenhum. Aí comecei a ter mais amigos católicos, né? Porque é importante, assim, a gente ter um ciclo onde as pessoas também... Eu tenho amigos de outras religiões, claro, mas, assim, é importante também que tenham pessoas que convivam, que comungam na mesma fé, para que a gente troque também. Exato, né? eu também acho importante isso. E aí eu fui aos poucos tendo, assim, fui pedindo a graça, né? A gente até brinca que eu pedi a graça de ter amigos católicos e ganhei um amigo padre, que é o Padre Arias. O Padre Arias, ele que apresentou a Deus gente. capricha a gente pede uma coisa, ele capricha e traz algo muito melhor. Ele é muito bom. E aí agora
a gente buscou sacramentos, né? Eu me crismei, porque eu tinha a primeira Eucaristia, eu me crismei. O meu marido fez a primeira Eucaristia, porque ele não tinha, ele se crismou. E a gente se casou. Que Fazem, acho que bênção. 4 meses. A gente se Foi casou na agora, igreja, foi recente, não agora. sabia Foi, não. foi recente, Ó, recente. parabéns pra vocês aí, aqui, ó. A gente se Até a casou. morte separe. Amém, amém. Eu casei dia 12 de outubro agora, 2024. Foi? Dia Nossa Senhora Aparecida. Ai, que A maravilha. gente olhava, né? Quando vai cair? Quando vai cair? Eu também enrolei pra casar pra cá. Eu Por também, isso que eu, enrolei um quando eu fui pouquinho. me confessar, achei que era pro inferno. Confessei com o Monsenhor Jonas, ele fez o podcast aqui. Aham. Aí a gente falou, ó, 2024, 12 de outubro vai cair no sábado. Aí Vai casamos lá ser em esse. Cuiabá. Eu também queria muito casar, só que tinha aquela coisa, eu quero casar, mas não quero casar aqui. Porque não tenho ninguém aqui, né? Além do meu Sim. marido. E aí. Eu lembro que depois da crisma o padre chegou. Vocês vão crismar, né? Pois é, agora vou marcar essa data aí. Para de deixar de enrolar, eu vou fazer esse casamento de vocês. Aí, enfim, a gente. Porque eu tinha ideia, né? Ai, casamento tem que ser festa. A gente nunca gostou muito disso, né? A gente sempre foi meio avesso. Isso que eu até te brinquei. O nosso primeiro casamento foi numa festa rave. Pra vocês verem. Então, a gente não achava que casamento. Olha, eu já falei isso, inclusive, em entrevista. Se você pesquisar, tem. Casamento, o mar vai abençoar. Eu falo assim, vai O ser mar. na praia. O universo abençoa. E aí eu tinha essa ideia. Então, quando eu comecei a querer mesmo casar, eu ficava também, ai, mas aí pô, tem que ter festa, eu não quero festa. Aí tem que. Não sei, aí meu pai, precisa ter festa. Precisa de um padre na igreja, você, o noivo, acabou. Falei, é verdade, né, padre? Aí casei no Piauí, foi uma loucura fazer um casamento em uma semana. Nossa, Mas eu consegui, graças a Deus. E aí isso a vai gente. ser conversa pra Não, parte você 2. vai Eu ver. vou gostar desse parte 2. Só pra vocês terem uma noção, gente. Faltando 3 dias para casar, eu não tinha igreja. Então foi só milagre atrás de milagre. Nossa. Eu vou contar essa história assim, mas é bem Eu vou te legal. contar o meu dos bastidores, teve um milagre também. Infelizmente, estamos chegando ao fim. Ah. O Vitão já tá ali brigando comigo. É que, gente, ó, me levar pro lugar pra conversar é assim mesmo. Foi muito bom, foi um prazer conhecer você e teu marido. Obrigada. Gostei muito de vocês. Mas antes, deixa aquela mensagem pro pessoal de casa. Eu agradeço demais por estar aqui, por poder falar um pouquinho da minha fé. É uma parte que eu falo, é a minha melhor parte. E eu não tinha falado ainda sobre isso. E ter a oportunidade de dar esse testemunho, né? Porque as pessoas imaginam que quem vive nesse mundo de glamour, né? Não necessariamente é possível conciliar com a fé. E Deus nos chama para vivenciar a santidade na nossa vida, no cotidiano, no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Se você é uma dona de casa, se você trabalha com Instagram, se você é influenciadora, se você, sabe, é médica, enfim. Deus nos chama à santidade dos momentos da nossa vida, na nossa vida comum mesmo. E eu acredito que se Deus está te chamando, se Deus tem uma semente aí, tem algo que tá vazio, não ignore isso, porque uma vez eu ouvi isso e é muito verdade, Deus chama a todos, mas a gente às vezes não tá com um coração para ouvir, para entender esse chamado. Eu vejo hoje que em muitos momentos Deus me chamou e eu ignorei isso. Eu tentei preencher com coisas da vida, com objetivos profissionais, objetivos vários, diversos, mas nada disso vai te preencher. É só, inclusive até muitas pessoas falam, isso é papo de quem conseguiu as coisas. Não, é real, porque quando você chega lá e você percebe que aquilo não te preencheu, é porque te falta mesmo. Exato. E se tem algum momento, se você sentiu este vazio, Deus te chamando, vá. Porque não é um caminho fácil. Não vou te iludir, porque não foi o que eu vivenciei. Não é, acredita em Deus e você vai prosperar e as coisas vão fluir. Muito pelo contrário, menina, a vida só ficou mais difícil. A cruz. A cruz é muito pesada, mas vale a pena, porque o que a gente busca não é algo que está aqui, é algo que vai além. É algo que nos vale e nos custa mesmo, né? É muito custoso, mas vale muito a pena. Então, que você, se está passando por esse processo de conversão, vá, caia mesmo, vá fundo, mas vai com calma, porque existem muitas fases. A gente vai tomando alguns tapas na cara durante esse processo. Para muitos é rápido, para outros é mais longo. Cada um tem seu processo.
e confie em Deus. Por mais que você possa buscar os elementos que são muito legais de entender a história da igreja, de estudar, são momentos super importantes para mim. A fé, o rezar o terço, fazer as orações, vivenciar no dia a dia com seu esposo, com seus filhos, com seus amigos, é isso que te leva para o céu. E isso eu falo assim, né? Falo para você, mas falo para mim mesma. Então, tem sido a minha melhor parte, o meu melhor momento. E eu quero vivenciar isso para sempre, assim. É para daqui para o céu. Bem, e que nem você disse, a pessoa para se converter, tal, a palavra mais usada na Bíblia é não tenha medo. É, Vá sem medo, vá sem medo, né? exatamente. Quero agradecer você em casa por ter acompanhado até aqui. Se inscreva, comente, ative o sininho e agradecer a Deus por esse momento Amém. maravilhoso. Quero agradecer o Felipe e o Cadu que faz as edições pra gente, o Vitão que tá ali na nave mãe hoje. E quero agradecer também a Show. Ah, acompanha o canal do Vitor, Kryptonita. Já tava esquecendo, hein, Vitor? Quero agradecer também a Show Canecas, que fornece essa caneca maravilhosa pra gente. Vamos brindar, Mona Lisa? Peraí que tem que brindar antes de beber, né? Brindar. Essa caneca é um presente da Show Canecas pra você. Ah, legal! Pode vir na fé. Obrigada. E até a próxima, pessoal. Fica com Deus. Até mais.